Prezados alunos, hoje iremos falar, embora já tenhamos falado na aula sobre acondicionamento e coleta de resíduos sólidos em geral, hoje iremos falar mais aprofundadamente sobre o acondicionamento e coleta de resíduos de serviços de saúde. Já falamos nessa aula sobre acondicionamento e coleta de resíduos sólidos em geral, mas essa vai dar um tratamento especial para o tópico resíduos de serviços de saúde. Introdução. Temos que observar a resolução CONAMA 275 de 2001, e também a 358 de 2005. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela contribuiu com a legislação que é muito importante no tema, a resolução RDC número 306 de 2004, que a gente vai detalhar um pouco nessa aula, Então, Brasil Anvisa 2004. E também é importante que saibamos algumas das normas que estão, inclusive, nas referências bibliográficas, normas importantes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, das quais a gente fala aqui a ABNT NBR 7500 de 2011, cujo código secundário é ABNT SB 54. Essa norma ABNT, ela estabelece a simbologia convencional e o dimensionamento, e o seu dimensionamento, o quê? Objetivando a identificação dos produtos perigosos que vão ser aplicadas nas unidades de transportes e nas embalagens volumes. E os resíduos de serviço de saúde também são resíduos perigosos, A gente já andou vendo na aula anterior sobre a classificação dos resíduos de serviço de saúde em classe A, B, C, D e E, Com o objetivo de indicar os riscos e os cuidados a serem tomados no transporte terrestre, manipulação, movimentação e armazenamento. Assim como tem que haver a identificação de conteúdo e o risco e a identificação qual o risco específico de cada grupo de resíduos que nós vimos, Então, é importante aplicarmos esse conhecimento aí para os resíduos de serviços de saúde. De acordo com a RDC 306/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós vimos os grupos, na aula passada. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre acondicionamento e coleta desses resíduos, do grupo, por exemplo, o A, que é o nosso slide que estamos vendo agora. Deve haver o símbolo de substância infectante que está constante na ABNT NBR 7500/2011, Por exemplo, a gente vê aqui na figura 1 o símbolo internacional de risco biológico, Então, é o risco biológico, tem que estar escrito em preto, o símbolo em preto e o fundo laranja, fluorescente ou vermelho, Já vimos também na aula anterior que são usados sacos brancos leitosos, sacos plásticos brancos leitosos. E eles devem ser substituídos quando atingirem 2/3 da capacidade dele, ou pelo menos uma vez a cada 24 horas, o que vier antes. E quando forem resíduos do grupo A, mas que sejam oriundos de campanha de vacinação e atividade de vacinação em serviço público de saúde, eles devem ser recolhidos em recipiente rígido. Ainda sobre o grupo A, quais são aqueles resíduos que devem ser acondicionados em saco vermelho? E eles devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou no mínimo uma vez a cada 24 horas. Nos desculpem, 24 horas. São aqueles, as bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes, que sejam recusadas porque em razão da contaminação, ou pela má conservação, ou com prazo de validade vencido, assim como resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais. Também devem ser acondicionados em saco vermelho aqueles que contiverem peças anatômicas. E aí o saco vermelho deverá ser identificado com escrito, entre aspas, peças anatômicas.
Caso o tratamento ocorra fora da unidade geradora, fora do local de serviço de saúde, o acondicionamento para transporte deve ser em recipiente rígido e deve ser resistente o quê? À punctura, à ruptura e vazamento. Tem que ter tampa e devidamente identificado para garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento. Então, aqueles também órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com prions, esses devem ser acondicionados em saco vermelho que devem ser substituídos após cada procedimento e também devem ser identificados. Nesse caso da suspeita ou certeza de contaminação com prions, devem ser usados 2 sacos como barreira de proteção, também com preenchimento apenas até 2/3 de sua capacidade, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento, conforme a RDC 306/2004, Brasil, Anvisa 2004. Grupo B. Identificado por meio de símbolo de risco associado, de acordo com a substância ABNT, de acordo com a BNT NBR 7500/2011, né, que nós vimos no início da aula, e com a discriminação de substância química e frases de risco. O que nos diz a RDC 306/2004? Que eles devem ser acondicionados observando as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si. Essa compatibilidade química dos resíduos entre si é dada no apêndice 5 e no 7 para o caso de embalagens em polietileno de alta densidade. Assim como entre cada resíduo e os materiais da embalagem. Por quê? O que objetiva-se? Evitar a reação química entre os componentes do resíduo e também entre os componentes do resíduo e da embalagem. Resíduos que contenham mercúrio devem ser acondicionados em recipientes sob selo d'água e encaminhados para a recuperação. Grupo C. Grupo C, de acordo com a RDC 306/2004 da Anvisa, eles devem ser identificados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante. É o trifólio de cor magenta, em rótulos de fundo amarelo e contorno pretos, acrescido da expressão rejeito radioativo, e devem ser gerenciados em conformidade com a norma NE 6.05 do CENEM, que nós já falamos sobre lá na aula anterior sobre resíduos de serviço de saúde. Caso ele tenha a presença de radiação e ainda seja pérfuro cortante, né, os recipientes para os materiais pérfuro cortantes que estejam contaminados com radionuclídeo devem receber a inscrição de pérfuro cortante e a inscrição também de rejeito radioativo e as demais informações exigidas. O que nos diz a RDC 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com relação ao grupo E? Eles devem ser identificados pelo símbolo de substância infectante, que são constantes na ABNT 7500/2011, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. E ainda deve estar acrescido da inscrição resíduo pérfuro cortante, advertindo para quem manusear para o risco que apresenta o resíduo. A RDC 306/2004, elas nos diz que os materiais pérfuro cortantes devem ser descartados separadamente, imediatamente após o uso, ou necessidade de descarte no local de sua geração nos recipientes rígidos. Podemos ver aqui na figura 2 a foto de um recipiente rígido para acondicionamento de resíduos de serviço de saúde pérfuro cortante, com o símbolo de substância. Aqui o símbolo da substância infectante, aqui também o símbolo da substância infectante, aqui onde deve ser colocado o resíduo pérfuro cortante, e aqui mostra a capacidade máxima de armazenamento.
que o transporte interno desses resíduos de serviço de saúde, né? Nas instalações, nas próprias instalações dos hospitais, né? De todas as assistências sanitárias à população. Esse transporte interno deve ser feito separadamente, conforme o grupo de resíduos. Então, vimos o grupo A, B, C, D e E, né? E em recipientes específicos a cada grupo de resíduos. E também deve ser efetuado atendendo ao roteiro definido previamente. E, além disso, em horários que não sejam coincidentes com a distribuição de alimentos, roupas e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de atividades ou pessoas num hospital ou qualquer serviço de assistência sanitária à população. Os recipientes para a realização do transporte interno devem ser constituídos de material rígido, impermeável, lavável, equipado com tampa articulada ao próprio corpo de... O que nos diz a RDC 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Que os recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. Porque na eventualidade de haver um acúmulo de líquidos no fundo, esses líquidos vão ser percolados de substâncias perigosas, né, infectantes. Nessa eventualidade, tem como haver a drenagem no fundo, né? Lembrando que os sacos plásticos eles devem ser estanques, resistente à punctura, né? E eles os recipientes devem ser providos de rodas revestidas de material que amortize o ruído, para não ficar andando para o meio, né? Aquela roda fazendo barulhão para o meio, por exemplo, de um hospital. Podem possuir a capacidade volumétrica de 240 litros, 500 litros, 800 litros, 1.000 litros e 1.200 litros. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permissíveis para o transporte pelos trabalhadores, e onde encontramos nas normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O local de armazenamento temporário, de acordo com a RDC 306/2004, não poderá ser feito com disposição direta dos sacos sobre um piso, de modo que a conservação dos sacos seja feita em recipientes de acondicionamento. Isso é obrigatório e deve estar identificada como sala de resíduos, no caso em que a sala seja exclusiva para o armazenamento de resíduos. A sala para armazenamento de recipientes de transporte interno de resíduos, ela deve possuir pisos e paredes lisas e laváveis, bem como o piso também deve ser resistente ao tráfego dos recipientes coletores, esses contêineres. Deve possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente para armazenar 2 recipientes coletores, no mínimo, para o traslado póstumo até a área de armazenamento externo. A área de armazenamento temporário, de acordo com a RDC 306/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resíduos de fácil putrefação que eventualmente sejam, né, ou venham a ser coletados por um período maior que 24 horas de seu armazenamento, eles devem ser conservados sob refrigeração. Na impossibilidade desta prática, tais resíduos devem ser submetidos a outro método de conservação. No caso de armazenamento de resíduos químicos, deve-se atender à norma ABNT-NBR 12.235 de 1992. O código secundário dessa norma é ABNT-NB 1183. Essa norma estabelece as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos, de modo a proteger o quê? A saúde pública e o meio ambiente. E a área de armazenamento externo, que nos diz a RDC 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma área em que vai haver a guarda dos recipientes de resíduos, contêineres, até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo,
né, com facilidade para acesso dos veículos coletores. Lembrando que a coleta é diária, né, do resíduo de serviço de saúde. Sendo que no armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos de serviço de saúde fora dos recipientes ali estacionados. O armazenamento temporário é passível de ser dispensado em casos em que a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifique tal dispensa. E lembrando que para a correta segregação logo após a geração, bem como em toda a gestão de resíduos de serviço de saúde, há que se observar também o disposto na ABNT-NBR 12.807 de 1993, que vai deliberar sobre os termos utilizados em relação ao resíduo de serviço de saúde. Lembrando que a coleta, ela é feita, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? E essa daqui só uns tópicos para complementação, né? A coleta, ela é diária, né? Tem que haver uma separação entre o local em que os motoristas e o auxiliar do motorista ele está dirigindo, é uma cabine separada, que não tem o contato, né? Não pode haver a compactação e deve haver o quê? A simbologia do risco, como em qualquer transporte de material perigoso. Então, para ver um pouco mais sobre a coleta, nós sugerimos que os alunos assistam a aula Acondicionamento e Coleta de Resíduos Sólidos, parte 1 e parte 2, né? Que fala sobre todos os materiais perigosos, no quais estão inclusos os resíduos de serviço de saúde, né? Então, com relação à coleta de resíduos de serviço de saúde, ela, como dissemos, impreterivelmente deve ser a frequência diária. A coleta e o transporte externo desses resíduos de serviço de saúde é o que? A remoção desses resíduos de serviço de saúde da área de armazenamento externo, que é o abrigo de resíduos, até a unidade de tratamento ou disposição final. E vão utilizar técnicas que vão garantir a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, também da população e do meio ambiente. E deve estar em conformidade com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. A coleta e transporte externo dos resíduos de serviço de saúde devem ser realizados de acordo com as normas da ABNT-NBR 12.810 de 93 e 14.652 de 2001. Ainda de acordo com a RDC 306 de 2004, os veículos de coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde, eles não podem possuir dispositivo de compactação. Isso já falamos, né, nessa aula. E eles devem ser transportados em um local que não possua contato direto com a guarnição. Ou seja, a cabine e a carroceria do veículo. Não pode ter contato direto, né? E a carroceria deve ser o quê? Estanque, né? Não permitir a liberação de líquidos. E ao leitor, né, recomenda-se a leitura do item sobre risco e classe de risco, do livro Tratado sobre Resíduos Sólidos, 471, né? O subitem 471. Por quê? O transporte de cargas perigosas, né? Os resíduos infectantes e com riscos biológicos, eles estão compreendidos, né, nesse item sobre transporte de cargas perigosas. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Um pouco mais de referência bibliográfica e agradecemos muito pela atenção dispensada.